parte do culto a Deus. Assim como nós aqui, nesse momento, cultuamos ao Senhor, as nossas crianças, elas também fazem parte desse momento. Por isso a gente traz elas aqui para elas orarem, para elas entenderem que elas não estão alheias a esse momento em que a gente está adorando a Deus. Elas fazem parte desse momento de adoração ao Senhor. O Senhor inclui as crianças no seu reino. As crianças fazem parte do seu reino. Por isso elas oram conosco, elas fazem parte desse momento. E aí, papai, mamãe, ore pelos filhos de vocês. E orem com os filhos de vocês. Façam isso. Esse mundo tenebroso onde nós vivemos, os nossos filhos também vivem, carece muito da graça de Deus, da proteção de Deus, da misericórdia de Deus. Então eu faço essa súplica a vocês, para que vocês orem com os filhos de vocês e orem pelos filhos de vocês. Façam eles entender que eles fazem parte da vida com Jesus, que vocês já estão se desenvolvendo. Amém? Eu vou pedir... Pois não. Perfeito. A gente está passando por algumas adaptações e reformulações na Escola Bíblica Dominical e também no nosso culto. Então, esse primeiro momento de culto, as crianças participam com a gente. Como eu estava falando aqui agora, elas fazem parte do que a gente está fazendo aqui. Então, no momento de culto, as nossas crianças permanecem aqui conosco. E aí a gente tem o tempo da mensagem, o tempo do louvor, depois as classes se dividem. Hoje, inclusive, adolescentes e jovens permanecem aqui, a gente só tem as nossas crianças saindo para a sala, que a gente tem daqui a pouco uma escola bíblica dominical unificada. Tá bem? Eu vou pedir, meus irmãos, para ficar de pé os membros da nossa comunidade, por gentileza. Quem faz parte dessa igreja, da Nova Canaã, por gentileza, se coloca de pé. Olha quanta gente bonita de pé e olha quanta gente bonita sentada. São os nossos visitantes, eu vou pedir para vocês cumprimentá-los. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Olha aí para quem está sentado, dá um abraço aí, cumprimenta aí a turma que está presente conosco hoje. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Maravilha, vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, viu? É uma alegria tê-los aqui conosco. Vocês são sempre bem-vindos. Meus irmãos, eu vou convidá-los a abrir o Evangelho em Marcos, capítulo 5. O Evangelho em Marcos, capítulo 5, nós faremos a leitura do primeiro versículo do texto sagrado até o versículo 20 da palavra de Deus. O Evangelho em Marcos, capítulo 5, nós leremos do primeiro versículo ao versículo 20 do texto sagrado. Está escrito, palavra de Deus, Evangelho em Marcos, capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 20. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo nas cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntando-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para
para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui a nossa leitura. Vou convidá-los a orar e a pedir ao nosso Deus que Ele fale ao nosso coração. Feche os seus olhos, é um sinal de humildade nossa pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que governa sobre todas as coisas. Fala ao nosso coração, o Senhor tem livre acesso, Deus, sobre as nossas vidas. Que não haja resistência, Senhor Deus, em nós. Antes haja submissão, prostração, rendição, Deus, diante da Tua palavra. Mas para isso, Deus, os nossos ouvidos precisam estar atentos à Tua voz. Então pedimos que o Teu Espírito faça essa obra em nós. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver do Teu poder e das Tuas maravilhas. E contemplar, Deus, a Tua face, a Tua bondade, a Tua misericórdia. É a oração que eu faço, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho em Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e de João, eles trazem algo em comum, a manifestação do reino de Deus. Quando o reino de Deus vem e se inaugura aqui na terra por meio de Jesus, através do ministério de Jesus. Quando o Senhor Jesus, então, ele chega a essa terra e ele inicia o seu ministério fazendo sinais, prodígios e ensinando o evangelho do reino de Deus, ensinando a palavra de Deus. E as escrituras mostram isso para nós. E ao passo que a manifestação do reino de Deus vai sendo evidenciada, vai sendo mostrada nas escrituras, a gente vai percebendo algumas respostas, alguns resultados diante dessa manifestação, diante do reino de Deus que é revelado nessa terra. Então, o reino de Deus se manifesta, e todas as vezes que o reino de Deus se manifesta nas escrituras, a presença gloriosa do próprio Deus por meio de Jesus, todas as vezes que ela é manifesta, nós encontramos um tipo de resultado. Algo que nos surpreende, algo que é maravilhoso demais diante dos nossos olhos. E aqui o texto bíblico vai mostrar exatamente isso, a manifestação do reino de Deus. E quando o reino de Deus se manifesta aqui no texto, a gente encontra pelo menos 3 tipos de reações. Primeiro, a restauração. A gente encontra também um reino sendo abalado e a gente percebe também que o Senhor Deus, ele comissiona pessoas para fazer a sua obra. Então, em primeiro lugar, a gente consegue compreender isso no texto a partir do primeiro verso até o versículo 8, o que o texto bíblico nos mostra. O que a gente tem no texto bíblico? A maior evidência do reino das trevas nas Escrituras. Nenhum texto bíblico mostra algo como nós acabamos de fazer a leitura, senão aqui no Evangelho de Marcos, quando a gente vê essa passagem. Quando a gente olha para essa passagem, encontra um homem totalmente desfigurado.
a gente olha para a humanidade, a personalidade toda desfigurada pelo reino das trevas. Alguém que não podia ser subjugado por ninguém. Alguém que não tinha respeito, submissão a qualquer autoridade. Não havia cadeias, correntes que podiam prender esse homem. Nada podia parar esse efeito. É o efeito das trevas, de maneira mais evidente nas Escrituras. Nós não encontramos nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, que mostre para a gente esse panorama, mostre para nós a evidência das trevas de maneira tão escancarada. É a destruição total da personalidade humana, porque esse homem que era possesso por esses demônios, ele não tinha a sua própria personalidade que pudesse ser desenvolvida. Ele tem a sua imagem desfigurada. A gente olha para o texto bíblico e percebe que ele andava nu e se ferindo por entre as sepulturas. Ele era afastado do convívio das pessoas. Era alguém que vivia numa condição extrema de trevas. De trevas. E volta e meia, eu e você somos surpreendidos por essas manifestações das trevas quando a gente depara com alguma situação desse mundo perverso que está lá fora, que às vezes a gente não vê dentro da igreja. Ou até vê. Quantos são os casos de escândalos, por exemplo, com os líderes religiosos? Outro dia nós ouvimos, saiu no noticiário o número de líderes religiosos que estão envolvidos com pedofilia, entre outras coisas. E aí a gente se depara com esse tipo de situação e pensa, nossa, é o mundo perverso, é o mundo dominado pelas trevas. E as Escrituras mostram para a gente exatamente essa condição, o mal sem filtro, como o pessoal costuma dizer aí. O mal sem máscaras, a evidência das trevas sem filtro algum, nua e crua como ela é. Agora, o que acontece aqui no texto bíblico, quando o Senhor Jesus se revela diante desse cenário, é exatamente o que a gente tem em Apocalipse 20:11, quando o reino de Deus ele restaura a criação, quando ele domina aqueles que eram escravizados por demônios, e os demônios já não encontram lugar mais diante desse reino que é manifesto. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o texto vai dizer que não existe lugar algum para que as trevas se encontrem quando o reino de Deus se manifesta. E esse reino está sendo manifestado por meio de Jesus. Jesus é quem traz o reino de Deus, inaugura o reino de Deus. E quando ele faz isso, ele faz exatamente para restaurar a imagem de Deus, que é o homem, a sua criação. O que o texto vai mostrar para a gente é exatamente a restauração da imago Dei, ou da imagem de Deus. Que esse homem que estava nessa condição, eu queria que você olhasse para o versículo 15. Esse homem que estava dentro desse estado, segundo o cenário que é apresentado, agora tem a sua vida transformada. O versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram quem? O endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. O reino de Deus está restaurando a humanidade. O reino de Deus está restaurando a vida humana. O reino de Deus está sendo trazido à terra para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa família, para restaurar a nossa casa, para restaurar esse mundo perdido e pervertido, entregue às trevas. Agora, o mundo que jazia nas trevas, que sofria nas mãos das trevas, tem um rei que se manifesta com poder, majestade e glória, e não há quem possa contê-lo. Não há quem possa pará-lo, porque quando Jesus se revela, as trevas se rendem a ele, as próprias trevas se curvam perante ele. É o que o texto bíblico nos mostra. Que o próprio reino das trevas está rendido aos pés do rei, que é Jesus.
Porque ele é rei, é o rei da glória. Como nós lemos aqui no Salmo 47, é rei que governa sobre toda a terra. E os próprios demônios reconhecem isso. As próprias trevas reconhecem isso. Porque a luz é chegada, o reino de Deus é chegada para a restauração da nossa vida, para a restauração da nossa casa, para a restauração da nossa sorte. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que para a sua vida ser restaurada, você não precisa de nada nem de ninguém que não seja Jesus. Porque é só Jesus que pode restaurar a sua vida. Só Jesus pode restaurar o seu coração. Se você tem sofrido com as trevas, com os males desse mundo, não existe outro que possa restaurar a sua vida e transformar a sua sorte. Somente Jesus pode fazer isso. Ele é rei. E as trevas se submetem a ele. As trevas estão submetidas ao grande rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu queria que você olhasse para esse texto e pensasse o seguinte: o Senhor Jesus, ele chega e ele expulsa demônios, uma legião de demônios. E a legião, que é o texto que a gente encontra aqui, a legião no Império Romano era aquele exército avassalador. Era um grupo de talvez mais de 2.000 homens, que era usado para invadir nações, casas e destruir todas as coisas. E aqui a gente tem uma legião de demônios tomando posse da vida de um homem. E aí Jesus chega e expulsa esse demônio. Agora, eu gostaria que você lembrasse de algo. Mateus capítulo 12, dos versículos 43 a 45, o Senhor Jesus fala da casa vazia. Vocês lembram desse texto? Quando Jesus fala que um homem que era possesso teve um demônio expulso, e aquele demônio que havia saído, depois de um tempo, por ele não encontrar lugar, ele pensa o quê? Vou voltar porque a casa tá vazia, tá arrumada, tá limpinha, tá ajeitada, e eu ainda vou levar meus amigos, pelo menos mais uns 7 comigo, porque a coisa tá boa lá. Eu queria que você lembrasse o seguinte, que quando Jesus ele restaura a nossa vida, ele preenche a nossa vida, e ele enche a nossa vida para que os demônios não tenham mais acesso sobre as nossas vidas. Então, o cristão, o crente no Senhor Jesus Cristo, o que está sendo restaurado no Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele pode sofrer com a opressão dos demônios. Ele pode sofrer com as opressões malignas, mas não mais ser tomado pelos demônios. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ensina a defender-nos desse domínio das trevas, com oração e com a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui presente hoje, eu quero dizer que para você ter a sua vida restaurada e cheia do Espírito Santo, você precisa de oração e palavra. Você precisa se alimentar das Escrituras. De modo com que, se talvez você, algum dia da sua vida, teve um tempo com Deus, experimentou o alívio, experimentou o sossego, mas você se afastou da presença de Deus, você está deixando a casa vazia. Não queiram fazer isso. Não queiram fazer isso. Não queiram dar espaço para a ação das trevas na vida de vocês. Efésios capítulo 1, capítulo 2, vai dizer: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês eram dominados pelas trevas, pelos dominadores deste mundo, pelas potestades malignas, pelos príncipes da potestade deste mundo. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele vem para restaurar a sua vida, mas não dá para você ficar com a vida vazia, se enchendo de coisas que fazem parte desse mundo de trevas. Você precisa se encher do Espírito de Deus, da palavra de Deus, revestindo-se de oração e de uma vida com o Senhor. Em segundo lugar, o versículo 9 a 17 mostra que o reino de Deus ele se manifesta abalando o nosso reino. Se em primeiro lugar a gente olha para esse texto e vê o reino de Deus restaurando a nossa vida, em segundo lugar a gente olha para esse texto do versículo 9 a 17, a gente vai ver que a chegada do reino de Deus, ela abala o nosso reino pessoal. Do 9 ao 17 a gente tem um texto mostrando o seguinte:
Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E aí, os porcos ali naquela região, diferente da região do Jordão, onde habitavam os judeus, os porcos eles eram bem vistos. Eles representavam a economia de Decápolis. O que acontece com esses porcos no texto bíblico? Quando o Senhor Jesus permite que os demônios tomassem aqueles porcos são lançados no aprisco. O que acontece com a economia daquela região? O que acontece com as finanças daquelas pessoas? A gente percebe que a chegada do reino de Deus abala o nosso reino. Às vezes a gente constrói um reino dentro do nosso coração baseado em bens materiais, baseado em saúde, baseado em segurança familiar. O reino de Deus, ele chega e ele se manifesta de maneira maravilhosa, gloriosa, e ele abala o nosso reino, ele revela ídolos do nosso coração. Qual foi a reação das pessoas daquela cidade? Eu queria que você desse uma olhada para o versículo 17. E entraram a rogar-lhe. A rogar a quem? A pedir a Jesus. O que eles pediam? Que ele se retirasse daquele lugar. A gente não quer você aqui. Você está atrapalhando a gente. Você está atrapalhando a nossa economia. Você está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Você está atrapalhando o nosso progresso. A gente quer progredir, a gente quer avançar. E a sua presença, Jesus, está causando transtorno para a gente. A gente está te pedindo, retira-te daqui. E como a gente faz isso hoje, em outras maneiras, quando os ídolos do nosso coração são expostos pela presença do reino de Deus? Como é que o nosso coração, ele reage quando os ídolos que existem aqui, os demônios que existem dentro do nosso coração, são revelados pela palavra de Deus, pelo reino de Deus? De maneira muito sutil, a gente pede para Jesus se retirar. Você vê que eles não dizem para Jesus, sai daqui! Nós não te queremos aqui. Eles pedem a Jesus de maneira sutil. Existe uma sutileza no pedido deles. E como é que eles pedem para Jesus sair? De maneira sutil. E a gente faz isso também hoje. Sabe como? Negando a presença, a autoridade do rei na nossa vida. Eles não querem uma autoridade como a de Jesus ali naquele lugar. Eles não querem Jesus exercendo autoridade ali naquela região. Eles preferem ter em seus próprios corações eles mesmos como reis, como seus reis. E a gente faz isso negando a autoridade de Jesus. Alguns pastores, ultimamente, pastores de igrejas como a Assembleia de Deus, alguns específicos, esses grandões que a gente ouviu muito aí na história, Ricardo Gondim, o Ed René Kivitz, esses homens que um dia pregaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, hoje eles estão negando a autoridade de Jesus. Negando que Jesus ele tenha essa autoridade. E não são poucos os que estão se rendendo a esse tipo de ensino, a esse tipo de doutrina, da qual Jesus não exerce autoridade sobre a vida, não exerce autoridade sobre a igreja. E o que reina, afinal? A minha felicidade. O que importa é você ser feliz. Esse é o evangelho da mentira, é o outro evangelho que o apóstolo Paulo vai dizer. Não é o importante aqui ser feliz. O que importa é obedecer a Deus. O que importa é se sujeitar à autoridade do rei que é manifesto nas Escrituras, Jesus. Ele é a autoridade para mim e para a sua vida. E é diante dele e para ele que nós temos que nos render. Agora, o que Jesus está tirando da sua vida que te deixa perturbado? Que faz com que você talvez fale assim, a sua autoridade vai até aqui. Daqui para frente sou eu que resolvo. Porque o reino de Deus ele abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente é. Dos versículos 18 a 20, o reino de Deus se manifesta comissionando a gente. O texto mostra para a gente,
do versículo 18 a 20, que se por um lado alguém pedia para Jesus sair, aquele homem que havia sido possesso por demônios, agora ele pede para estar com Jesus. Olha o que o texto mostra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que esse homem agora está sendo comissionado a fazer? Ele está sendo incumbido de fazer? Contar para outros o que Jesus fez com ele. Contar para outros a restauração da sua vida. Contar para outros a restauração do seu coração. Contar para outros como Jesus foi compassivo com ele, o encontrou num estado de miséria, de angústia, de trevas, e o libertou, para que ele pudesse então viver. E de que maneira que ele vive agora? Anunciando, contando que existe um rei que reina e que não existem trevas, não existe angústia, não existe mal, que não se submeta a esse rei. Ele é rei, ele é Jesus. E o texto vai dizer no versículo 20, então, ele foi e começou a proclamar. Ele fez o que tinha que fazer. O que está faltando para você? O que está te faltando para você proclamar as maravilhas do reino de Deus? Está faltando a restauração? Se é restauração que está faltando na sua vida, eu te convido a clamar nesse momento para que Deus restaure a sua vida, restaure o seu coração, restaure a sua casa, restaure a sua família, porque Ele é rei que governa sobre todas as coisas. Se você não tem o que dizer a respeito desse rei, peça para que esse rei se manifeste à sua vida de maneira poderosa, de maneira gloriosa, como ele se revelou diante desse estado de miséria e de trevas que nós encontramos no texto bíblico. Ele é rei, que governa sobre todas as coisas, que restaura, como a gente viu no texto bíblico, a vida daquele que habita no mais profundo do abismo, nas mais densas trevas. Jesus é poderoso para restaurar. Se é restauração que te falta para você contar o que Jesus fez na sua vida, eu te convido a fazer essa oração nesse momento. A clamar para que Ele restaure as suas forças, restaure a sua sorte, para que Ele mude a sua história, para que você tenha do que dizer a respeito dEle. O texto vai dizer que ele passou a proclamar. A palavra proclamar aqui é a mesma que se traduz para arauto. Alguém que recebe um ofício do rei, tem a autoridade do rei para dizer coisas do rei. Você, meu irmão e minha irmã, que é restaurado por Jesus, você recebe a autoridade dele para dizer as coisas que ele faz na sua vida. E você pode dizer isso, seja novo, velho, tendo estudado teologia, muito ou pouco. O que importa é que o reino de Deus chegue na sua vida, para restaurar o seu coração, para transformar a sua sorte. Eu convido a orar nesse momento. Feche os seus olhos e eu queria que você falasse com Deus da chegada dele na sua vida, do encontro com ele na sua vida, do que ele é poderoso para fazer na sua vida, poderoso para restaurar, para transformar o seu coração, a sua vida. Que se existem ídolos, postes no seu coração, que a chegada dele possa destruir toda a idolatria do seu coração e que você se renda ao Rei Jesus, e tão somente ao Rei Jesus. E que você possa sair daqui revestido do Espírito Santo, comissionado, cheio de autoridade, para falar do que ele começou a fazer na sua vida hoje, ou do que ele tem feito na sua vida. Feche seus olhos para essa oração. Pai, em nome de Jesus, a igreja aqui reunida, essa igreja, Senhor Deus, está aqui reunida num mundo caído, sobre os efeitos das trevas, sobre os efeitos do mal, sobre os efeitos do pecado. E é um povo que carece, Deus,
da tua misericórdia. O Senhor atravessou uma tempestade, chegou a uma cidade, chegou a uma região onde as trevas se manifestavam com a sua maior força, e o Senhor mudou aquele cenário, mudou aquela sorte. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o teu reino venha sobre as nossas vidas nesse momento, transformar-nos, Pai. Seja misericordioso conosco, vê as nossas necessidades, Pai. Vê, Senhor Deus, as nossas aflições, as nossas angústias e o quanto nós precisamos de Ti, o quanto esse mundo carece da Tua misericórdia, o quanto as nossas vidas, nossa família precisa de Ti. E nós te pedimos, Senhor Deus, que na Tua compaixão, na Tua bondade, na Tua misericórdia, a gente seja restaurado e seja cheio do Teu Espírito, Senhor, para poder anunciar que o Senhor é Rei das nossas vidas, é Rei dessa igreja, é Rei nesta cidade, é Rei, Senhor Deus, neste estado, é Rei nesta nação, é Rei de todas as coisas, Tu és, Senhor, e que não haja resistência em nós, diante do Teu reinado, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém.